Olá, alunos. Estamos aqui para trabalhar o conteúdo do sexto banco de atividades de geografia. Vamos utilizar a plataforma de estudos para ver qual é esse conteúdo, destacar as informações principais para que vocês possam executar as atividades propostas. Então, a primeira indicação para que a gente inicie esses estudos e tenha uma efetiva execução das atividades, um bom êxito, né, na execução das atividades, é que vocês façam anotações das informações principais, anotem aí a data que você está vendo a aula, o título da aula, as informações destacadas aqui como principais. Faça essas anotações no caderno, porque na hora de fazer os exercícios, você pode recorrer às suas anotações. Então, para começar aqui, é uma apresentação geral sobre o continente americano, mas a proposta aqui é uma compreensão geral do continente americano, da localização geográfica, dos aspectos físicos, das regionalizações e um detalhamento do que é a América anglo-saxônica. Aí, no bloco que vem depois desse, a gente vai estudar mais detalhadamente a América Latina, né? Por enquanto, aspectos gerais do continente americano e da América anglo-saxônica. Então, vamos começar a compreender o que é o continente americano. O primeiro destaque aqui é essa composição de imagens de satélite, né? Lembrando que não é possível ver o mundo todo, o planeta Terra todo, de uma vez só, em uma imagem só. Isso aqui é uma projeção, é uma montagem de várias imagens de satélite, né? Esse não é o formato do planeta Terra, né? Então, o formato próximo aí é o esférico, mas o correto mesmo, a gente já aprendeu lá na cartografia, né? Lá no sexto ano, retomou no sétimo ano, a Terra tem um formato geoidal, mas próximo do mais conhecido aí, do esférico, né? Mas o real é o geoidal. Não é possível ver todos os continentes de uma vez só, então são várias imagens de satélites montadas aqui em uma forma plana, né? Num planisfério. Aqui dá para a gente observar que o continente americano, ele ocupa grande extensão territorial, e a extensão territorial do continente se estende de norte a sul, e perpassa aqui várias zonas climáticas, porque aqui já dá para a gente ter uma ideia da localização das linhas imaginárias, os paralelos principais. Então, assim, dá para perceber, se a gente fizer uma retomada de conhecimento, né, que mais ou menos aqui, ó, a gente tem a passagem da linha do Equador, tá? O Trópico de Câncer, o Círculo Polar Ártico, aqui o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Antártico, né? E dentro dessas faixas latitudinais, nós temos as zonas climáticas. Então, já é possível ter uma ideia, já uma prévia, né? Vendo pela localização geográfica, a variação climática do continente americano. Então, é uma diversidade de climas grande diversidade de clima por conta dessa grande extensão de norte a sul, né? Aqui nós temos o que é a América do Norte, o que é a América Central e o que é a América do Sul. Isso é um tipo de regionalização do continente americano, né? Dividindo por aspectos físicos. É importante resgatar aqui que regionalizar é agrupar por regiões. E quando a gente faz esse agrupamento por regiões, estamos destacando semelhanças que fazem com que seja possível aquela composição regional, aquele agrupamento de países, né? Bem, outro destaque que é possível observar aqui com relação ao continente americano, nessa imagem de satélite, é a borda leste do continente banhada pelo Oceano Atlântico e a borda oeste pelo Oceano Pacífico, né? Então, vamos
compreender isso ainda mais especificamente, observando este mapa aqui, olha, o continente americano se destaca pela grande extensão norte-sul. E aqui a informação para vocês é que isso consiste numa extensão de aproximadamente 15 mil quilômetros. Aí está aqui, olha, o norte e a extensão de norte a sul do continente americano, né? A América é o maior continente em extensão norte-sul, então ela está localizada, o continente americano está localizado no hemisfério ocidental. Isso significa que o continente americano, ele está localizado, voltando aqui na imagem, né, todo no hemisfério oeste ou ocidental, né? Aí é preciso resgatar a posição do meridiano principal, né? Quando a gente fala do meridiano principal, meridiano de Greenwich, a gente tem mais ou menos essa localização, né? Então, a oeste de Greenwich está o continente americano. Por isso, dito localizado a oeste, localizado no hemisfério ocidental. Então, não existe América leste de Greenwich. Existe América toda a oeste do meridiano de Greenwich. Portanto, pertencente ao hemisfério ocidental. Outra informação aqui o continente é habitado aí por mais de 1 bilhão de pessoas. Nele são faladas diversas línguas, aí espanhol, inglês, português, francês, aí tem um pouco de holandês e línguas nativas, né? O continente é constituído por 35 países, 18 territórios independentes. Os países são banhados pelo Oceano Atlântico, aí aquilo que eu já disse para vocês, o Atlântico a leste e o Pacífico a oeste. É o segundo maior continente do mundo, ocupando mais de 42 milhões de quilômetros quadrados, cerca de 8% de área terrestre, né? 28% de terras emersas. O destaque aqui na região polar norte, banhado pelo Oceano Glacial Ártico, e na região polar sul, na extensão, né? Na extensão sul, banhado pelo o Oceano Glacial Antártico, né? Está lá na extremidade, ali circundando a Antártida, né? O continente americano é cortado por quatro paralelos principais, aqueles que eu já destaquei para vocês na imagem de satélite, né? O Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Aí não tem extensão de terra cortada pelo Círculo Polar Antártico, né, que está localizado lá no extremo, em direção da Antártida, né? Ocupa terras do hemisfério norte, sul e oeste. Trata-se de 2 blocos continentais, ao norte e ao sul, unidos por um istmo. Istmo é uma pequena faixa de terra situada entre 2 mares. Então, a gente vai ver especificamente no mapa do que se trata esse istmo. Então, vamos fazer uma breve retomada aqui, que é importante sobre essa localização do continente americano. Então, aqui no mapa nós temos, olha, a extensão, a grande extensão territorial de norte a sul do continente americano e os paralelos principais. Então, aqui, o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer. Percebam que a faixa territorial do continente americano grande parte aqui, né, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, é composta por territórios de Estados Unidos e Canadá. Mais para frente a gente vai observar numa regionalização que diz respeito a aspectos históricos, sociais e econômicos, que estamos falando aqui de Canadá, Estados Unidos e América Anglo-Saxônica, né? Mais para frente a gente vai retomar esse mapa aqui para compreender melhor essa questão climática da América Anglo-Saxônica, que é Canadá e Estados Unidos. Então, vejam a espacialização de Canadá e Estados Unidos dentro dessa faixa climática, que é a zona temperada norte, né? Que é entre Trópico de Câncer e Círculo Polar Ártico. Aí, uma pequena extensão territorial localizada acima do Círculo Polar Ártico. Agora, aqui nós temos o Trópico de Câncer, a linha do Equador,
e o Trópico de Capricórnio. Então, entre esses dois trópicos, que é o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, nós temos a zona tropical. Então, ou também conhecida como intertropical, a área mais quente do mundo, né? Então, aqui, olha a quantidade de terras do continente americano dentro dessa zona intertropical ou tropical, né? Entre trópicos. E o destaque aqui para a localização do nosso país dentro dessa faixa entre trópicos. E terras do continente americano abaixo do Trópico de Capricórnio, portanto, dentro da zona temperada norte. Não temos, como eu disse para vocês anteriormente, terras do continente americano cortadas aqui pelo Círculo Polar Antártico, né? Sobre a questão do istmo, que a gente viu anteriormente ali, uma faixa estreita de terra com mares dos dois lados, né? Então, o istmo é essa porção aqui, ó, que corresponde à América Central. Então, é um conjunto de países nessa faixa estreita de terra que liga essa porção norte à porção sul do continente americano e cercada por mares nos lados, né? Então, aqui nós temos águas do Oceano Atlântico e aqui na borda leste, né? E na porção oeste, águas do Oceano Pacífico. Quando essas águas tocam as bordas litorâneas, a gente conhece como formação de mares. Daí essa conceituação, né? Faixa estreita de terra com os lados banhados por águas oceânicas próximas à borda. Então, mares, tá? Istmo. Isso é conhecido como istmo. Para entender um pouco melhor isso, a gente continua analisando o mapa aqui do continente americano. Então, observem, aqui nós temos o Canadá, terras do Canadá, terras dos Estados Unidos, que contemplam essa área, e essa outra área aqui, que corresponde ao território do Alasca. Então, o Alasca pertence aos Estados Unidos. Então, nessa porção nós temos aqui em verde todo o Canadá e nessa cor ocre o território que é correspondente aos Estados Unidos. Estados Unidos e aqui é Alasca, mas também é Estados Unidos. Aqui nós temos o México. Se partirmos da regionalização América do Norte, Central e do Sul, que é por aspectos fisiográficos, aspectos naturais, de localização geográfica, a América do Norte corresponde justamente a esses três países aqui, ó. Canadá, Estados Unidos e México. Aí, nessa porção aqui do istmo, que eu já expliquei para vocês no mapa anterior, aqui nós estamos falando da América Central. Então, aqui temos os países que compõem essa faixa estreita de terra, com os lados banhados por mares, né? E aqui a região insular da América Central. Então, a América Central é composta por esse istmo, que liga essas duas porções, norte e sul da América, mais essa área insular, que é conhecida como região do Caribe. E, por fim, a porção sul do continente americano, que é toda essa extensão de terra, onde está o nosso país, o Brasil. A borda leste banhada pelo Oceano Atlântico e a borda oeste banhada pelo Oceano Pacífico. Então, percebam a grande extensão de terra que ocupa o nosso país dentro do que é essa América do Sul. A composição dos países da América do Sul, as fronteiras com o Brasil, dos diferentes países, já dá para observar aqui que países que não fazem fronteira com o Brasil, né? Aqui está o Equador, que não faz fronteira com o Brasil, né? Percebam que todos os demais estão diretamente conectados a terras brasileiras, portanto, fazem fronteira com o Brasil. Agora, veja a situação do Equador, não está conectado diretamente a terras brasileiras, né? A mesma situação é do Chile. Observem aqui a posição geográfica do Chile. Também não está conectado diretamente a terras brasileiras. Então, os dois países que não fazem fronteira com terras brasileiras, Equador e o Chile. E os demais
percebam que estão conectados ao território brasileiro. Bom, aqui nós temos o detalhamento do que é a América do Norte, que eu já mostrei para vocês lá no mapa anterior, né? A Groenlândia aqui, que é um território que pertence à Dinamarca, né, que não está em questão aqui para localizar, ele está localizado ali, mas não pertence à América. Aqui está terras do Canadá, Estados Unidos, veja aqui, ó, aquilo que eu disse, o Alasca, que pertence aos Estados Unidos, e por fim o México. Então, quando falamos em América do Norte, e aí é a regionalização em 3 porções, do Norte, Central e do Sul, corresponde à América do Norte esses 3 países, Canadá, Estados Unidos e México. Aqui é a América Central, o detalhamento daquilo que a gente já viu no mapa anterior, né? Então, aqui, o Istmo, aí os nomes dos países que compõem o Istmo, que é essa porção estreita de terra, com mares dos 2 lados, né? Aqui está Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, essa porção estreita de terra conhecida como Istmo. E aqui todos os demais países que compõem a América Central, que é essa porção insular da América Central. São ilhas, países-ilhas da região conhecida como Caribe, aqui o Mar do Caribe. Aqui abaixo vocês têm o detalhamento em texto aqui explicando, né? A América Central possui 20 países, aí está detalhando o nome dos países. Aconselho a fazer a leitura observando onde está localizado cada um desses países, para fazer melhor o estudo desse mapa, para fazer melhor a localização geográfica, compreender a espacialização do que é essa América Central. E aqui está dizendo para vocês sobre o Istmo, que é essa faixa estreita de terra que liga a porção norte e sul, e os países que formam, que são esses que eu citei para vocês. Aqui é a América do Sul. Eu já detalhei para vocês lá no mapa anterior, no geral, né? Mas aqui está mais fácil ainda de ver aquilo que eu mostrei para vocês no mapa, né? Olha a grande extensão de terra do Brasil, as áreas fronteiriças com os países sul-americanos, né? E a situação aqui do Equador, mais detalhado, mais fácil de ver, que não faz fronteira com o Brasil, né? E o Chile. Os outros fazem uns mais extensão de fronteira, outros menor extensão de fronteira, né? Um destaque importante aqui é a borda, a grande extensão de terra, né? Que é essa borda leste, banhada pelo Oceano Atlântico, né? Que é a área litorânea do nosso país, do Brasil, né? Então, a grande quantidade de praias que nós temos, a extensão litorânea correspondente a terras banhadas pelo Oceano Atlântico. Agora, a borda oeste da América do Sul, banhada pelo Oceano Pacífico. Importante sempre lembrar disso, fazer anotações referentes a essa localização dos oceanos. A partir daqui, nós vamos detalhar a segunda regionalização. Então, a gente falou primeiro do detalhamento da regionalização por aspectos físicos, por localização geográfica, né, que é a América do Norte, Central e do Sul. A partir daqui, nós vamos detalhar a divisão que utiliza critérios ligados à história, então a história de colonização desses países que compõem o continente americano. Então, como ocorreram essas colonizações? Implica nos critérios utilizados para essa regionalização econômica. Esses aspectos históricos estão diretamente relacionados à composição das sociedades desses países e, consequentemente, diretamente relacionados à economia. Então, quando se fala em divisão histórico, social e econômica da América, estamos falando da América dividida em 2 porções, a chamada América anglo-saxônica e a América Latina. Então, vamos compreender melhor como é essa regionalização do continente americano. Então, aqui tem um princípio dessa espacialização. Aqui
o que é a composição da chamada América Anglo-Saxônica. Então, percebam aqui, os Estados Unidos, o território do Canadá, né, o país Canadá, e aqui o Alasca, que pertence aos Estados Unidos. Então, quando falamos de América Anglo-Saxônica, estamos falando dessa porção do continente americano. Então, o que corresponde a Canadá e Estados Unidos. Agora, todo o restante compõe o que se conhece como América Latina. Então, em se tratando de aspectos históricos, sociais e econômicos, Canadá, Estados Unidos, América Anglo-Saxônica, os demais países, América Latina. A confusão que se faz aqui principalmente, né, são várias, né, quando falamos das duas possibilidades de regionalização do continente americano. Mas uma que eu destaco aqui, que costuma bastante acontecer, a confusão quando se fala daquela regionalização anterior, nós temos aqui, compondo a América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. Agora, a América anglo-saxônica corresponde apenas a Canadá e Estados Unidos. O México já entra na porção que é América Latina. Tá? Então, a confusão que é bastante comum é acrescentar o México junto com o Canadá e Estados Unidos. Mas nessa regionalização, o México não pertence a esse grupo. Tá? A América anglo-saxônica é apenas Canadá e Estados Unidos. O México já entra dentro da América Latina. Bom, a divisão sociocultural da América. Então, essa divisão, quando se fala em divisão sociocultural, estamos falando justamente disso que eu detalhei na imagem anterior. É a América anglo-saxônica ou é a América Latina, né? Os critérios são culturais e econômicos do processo de colonização que tiveram no passado. Aqui um detalhamento do que é essa América anglo-saxônica, né? Se deve ao fato de que esses países tiveram sua colonização realizada majoritariamente por países de origem anglo-saxônica, os conhecidos anglo-saxões, que é a denominação dada aos habitantes da Inglaterra. Então, o país colonizador aqui foi a Inglaterra, né? É composta pelo Canadá e pelos Estados Unidos, é uma região onde predomina o maior desenvolvimento econômico e social do continente americano. Então, a área mais desenvolvida, os países mais desenvolvidos, são esses dois que compõem a América anglo-saxônica. A colonização dos Estados Unidos e Canadá foi de povoamento, e isso é de extrema importância, fator marcante nesse processo histórico, cultural e econômico dessa América, comparada à América Latina, né, da América anglo-saxônica comparada à América Latina, né, o princípio histórico importante foi o tipo de colonização que é esse de povoamento, em que as metrópoles europeias pouco exploraram essa área por estarem localizadas na mesma zona climática dos países europeus. O que eles privilegiaram aqui foi a ocupação dessa nova colônia, dessas novas terras para povoamento, para demarcação e uso das terras, né? A língua predominante é a língua inglesa, mas no Canadá, além do inglês, fala-se também o francês. A maioria da população é branca, a religião predominante é protestante, um destaque aqui para vocês na caracterização. Foi formada, essa colonização, ela foi formada predominantemente por ondas de imigrantes, então o destaque é aquilo que eu disse, para povoamento, as pessoas eram incentivadas a ocupar essas novas terras, né? E os imigrantes, a origem deles, principalmente do colonizador da Inglaterra, né? Mas também partiram ali da região da Irlanda, Holanda, Escócia, França, Alemanha, né? Um detalhamento no geral aqui do que é a América Latina. A gente viu a caracterização da América anglo-saxônica, que é Canadá e Estados Unidos. Agora vamos ver, no geral, o que é essa América Latina. Vimos ali, na anterior, na anglo-saxônica, que foi povoamento, que o desenvolvimento é maior, né? Agora vamos ver o que é a América Latina para a gente traçar um comparativo, né? Porque são regiões diferenciadas, porque o critério é diferente daquele que gerou um desenvolvimento maior para os dois países que compõem a anglo-saxônica
diferente do que ocorre aqui na América Latina. Vamos entender um pouquinho melhor como isso tudo funciona, fazendo a caracterização da América Latina. Então, o primeiro passo aqui é a composição, né? Então, ela é composta por México, que eu detalhei para vocês anteriormente, os países da América Central e os países da América do Sul. Tá? A América Latina é uma região do continente americano que reúne nações onde são falados idiomas derivados do latim, daí o nome, né, América Latina. E quais são esses idiomas? O espanhol, o português, o francês. Uma vez que essa região foi dominada por impérios coloniais europeus, em sua maioria espanhóis e portugueses, mas também holandeses, franceses, entre outros que deram origem à miscigenação. Então, a diversidade de população, de cultura que existe dentro dessa América Latina, proveniente dessa diversidade de povos colonizadores, né? Língua mais falada. Então, está aqui um destaque para o português e para o espanhol e a religião católica. Então, o português, uma observação aqui, eu já disse para vocês lá, mostrando no mapa, a grande extensão territorial do Brasil na América do Sul, né? Consequentemente, na América Latina. E são mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, é o quinto em extensão territorial e população do mundo. Então, é uma grande quantidade de pessoas falando português dentro dessa América Latina, por essa situação do Brasil, o tamanho, a quantidade de população localizado dentro da América Latina e da América do Sul, né? E o destaque aí para o espanhol e a religião católica, principalmente. Os países da América Latina, por estarem localizados em zona climática diferente da zona climática europeia, sofreram uma colonização de exploração. Então, os interessava muito, e aí eles a quem eu me refiro, são os colonizadores que vieram do continente europeu. Então, eles estão localizados, os colonizadores lá no continente europeu, eles estão localizados dentro da zona climática temperada norte, né? E essa América Latina está localizada aí em zona climática tropical, grande extensão territorial, né? Então, os interessava muito a possibilidade de exploração dos recursos de uma zona climática tropical, da diversidade natural, de madeira, de extrativismo mineral, de uso da terra, produções do solo, cultivos, e entre outros, né? Então, aqui tem um destaque para vocês, que os europeus, na época da colonização, se enriqueceram, levando para a Europa recursos naturais das colônias, como ouro, prata e também produtos tropicais, como a cana-de-açúcar, dentre outros, né? Do Brasil, aí, uma grande exploração lá no início da colonização do pau-brasil, né? Os países da América Latina apresentam menor nível de desenvolvimento econômico. Vimos antes ali que os da América Anglo-Saxônica, que correspondem a Canadá e Estados Unidos, têm um alto nível de desenvolvimento econômico, ao passo que na América Latina é o contrário aqui, ó, menor nível de desenvolvimento econômico. Vimos lá que a América Anglo-Saxônica teve uma colonização de povoamento, de ocupação, enquanto a América Latina teve uma colonização de exploração. Então, percebam as diferenças, né? Aqui ainda tem um destaque para vocês de México, Brasil e Argentina como nações latino-americanas mais ricas, né? Os três países são vistos como emergentes, então em franco desenvolvimento, assim, numa condição de crescimento. Produto Interno Bruto, que é o PIB dos três, corresponde a aproximadamente 75% do PIB de toda a América Latina. As características naturais da América anglo-saxônica, né? O continente americano, como os demais continentes, ele tem lá a formação geológica de princípio relacionada à formação do supercontinente, né? A última formação de supercontinente, a Pangeia, e o desmembramento, né? Lembram da deriva continental, da movimentação da tectônica de placas, né? Então, situando dentro dessa contextualização, eles trazem aqui uma informação para vocês que o continente americano, como os demais continentes, originou-se a partir da divisão das terras da Pangeia há cerca de 65 milhões de anos.
Outra informação é que estudos indicam que a América do Sul esteve unida à África por causa do encaixe perfeito de seus litorais e por fósseis datados do mesmo período encontrados em ambos os continentes. Então, isso a gente já estudou nas séries anteriores, lá no 6º ano, uma retomada no 7º ano, dessa condição de formação geológica, né? Continuando, o relevo da América anglo-saxônica. Então, aqui, sempre importante destacar, falamos de América anglo-saxônica, estamos falando de Canadá e Estados Unidos. O destaque aqui é para a porção oeste da América anglo-saxônica, o relevo é de origem recente, né? Onde se concentram as maiores altitudes, como as montanhas rochosas, tá? Localizada em Canadá e Estados Unidos. Também tem a condição ali de dentro da tectônica de placas com abalos sísmicos frequentes, área de vulcanismo, de geyser, né? Outro destaque importante com relação ao relevo é a área central. A região central da América anglo-saxônica observa-se nesse relevo, nessa composição de desenho da superfície terrestre. Importante destacar aí, quando a gente estuda o relevo, nós estamos falando da composição, do desenho, né, da estrutura rochosa, de como é o formato dessa superfície terrestre, qual é a estrutura rochosa. Nós estamos falando da geologia, do desenho da superfície, né? Então, na área central da América anglo-saxônica, observa-se a presença de planícies centrais, são terras mais baixas, ou pradarias, depressões de origem sedimentar, sendo um destaque aqui para as planícies citadas, né? No Canadá, grandes planícies, nos Estados Unidos, também planície Mississippi e Missouri, né? Então, é importante, sempre quando for estudar essa questão do relevo, observar o mapa, que nós vamos ver agora adiante, fica mais claro, olhando para o mapa, que é uma imagem de satélite. Ainda a gente tem uma facilidade de observação das diferentes altitudes. Fica mais tranquilo entender isso. Então, falamos da borda oeste, com a formação das montanhas rochosas, da área central, com formação de planícies. Agora vamos falar da borda leste ou oriental. Então, essa borda leste, observa-se a presença de planaltos e montanhas de formação geológica mais antiga. Então, na borda oeste foi dito que são formações rochosas mais recentes. Área central, planície, e na borda leste, formação rochosa mais antiga, desgastada pela erosão. Então, o intemperismo já agindo há bem mais tempo, suavizando as formas do desenho do relevo. Deixa eu ver o que mais destacar aqui para vocês. A imagem de satélite. Então, aqui fica mais fácil a gente entender essa formação. Então, aqui, áreas dos Estados Unidos, do Canadá, né, que compõem o que é a América anglo-saxônica. Perceba aqui, a borda oeste, a formação das montanhas rochosas, isso aqui é a borda oeste, né, que são formações mais recentes, né, dobramentos modernos, conhecidos, que a gente já estudou anteriormente. Aqui na porção central, planície central, então terras mais baixas, desenho da superfície em planície, depressão, então áreas mais baixas. E aqui, formação rochosa da borda leste, com planaltos, com uma formação geológica mais antiga, mais suavizada pelo processo de intemperismo. O destaque para a região dos Apalaches, né? Aqui tem imagens do Grand Canyon, de destaque desses lugares para vocês, né? As áreas de planícies, as áreas mais altas, montanhosas, né? O clima na América anglo-saxônica. Então, aqui dá para a gente ter uma ideia de como é essa questão climática. Como nós temos aqui a América toda, eu vou dar uma passada por toda essa questão climática da América, com destaque principal para os climas da América anglo-saxônica, né, que é o que nós estamos vendo agora. Porque no próximo bloco nós vamos estudar em detalhe o que é a América Latina, né? Bom, aqui as zonas térmicas
da Terra, mas com destaque para o continente americano. Então, aqui aquilo que eu já disse para vocês, né? O desenho, né, a base cartográfica, que é o continente americano. Ao centro aqui, nós temos a linha do Equador, né? Então, aqui a linha do Equador, os dois trópicos. Então, essa faixa central entre os dois trópicos é a América tropical. Então, é a área mais quente, né? Observem que estamos falando daqui, olha, dessa área do México para baixo, que é a América Latina. Então, a América Latina está localizada dentro da zona térmica tropical e da temperada sul. Percebam, isso é a América Latina, né? Que é, em específico, o conteúdo do nosso próximo bloco. Então, não vou detalhar muito aqui, só uma observação geral, aproveitando esse mapa aqui. Então, percebam a localização do nosso país, Brasil, né? Cortado aqui ao norte pela linha do Equador, praticamente quase todo dentro dessa faixa de zona tropical, por isso é conhecido como país tropical, né? Pequeno território do nosso país é a região sul, que está fora, né, dessa zona tropical, ou também conhecida como intertropical. E aqui no sul do Brasil nós temos variações de temperaturas para menos graus, né? Então, temperaturas mais frias, até nas áreas mais altas, que são as serras localizadas aqui no sul do Brasil, no alto inverno, chega até a nevar um pouquinho, né? Diferente das outras áreas do Brasil localizadas dentro dessa zona tropical, né? Quanto mais se aproxima da linha do Equador, mais quentes são essas regiões, né? Aí tem algumas variações, considerando outros fatores climáticos, como a altitude, a variação de altitude interfere na temperatura, entre outras coisas, né? Mas, no geral, vamos entender, assim, que quanto mais próximo da linha do Equador, temos variação para maiores temperaturas. E dentro dessa faixa localizada entre os dois trópicos, as mais altas temperaturas do planeta Terra e, consequentemente, aqui do continente americano localizado nessa faixa. Bom, aqui é o correspondente à América Latina, que a gente vai ver mais para frente. Agora vamos ver a realidade da América anglo-saxônica, que está em estudo agora, né? Nesse bloco. Então percebam que, quando falamos de América anglo-saxônica, estamos falando de Estados Unidos e Canadá, né? Está localizado, maior parte, na zona climática, zona temperada norte. Então, a zona climática de localização da América anglo-saxônica, de predominância, é a zona temperada norte. Tem uma pequena porção localizada dentro da zona climática polar ártica. Então, falando sobre a América anglo-saxônica, predominância, zona temperada norte. Pequena porção, zona polar ártica. Em que isso influencia na questão climática? Nós temos climas temperados, predominante, mas também a questão de lugares com clima polar. Aí teremos a variação de vegetação correspondente a essa situação climática. Então, quando falamos de essa porção em zona temperada norte, temos uma realidade de florestas temperadas localizadas nessa região. A floresta temperada por conta do clima temperado. Agora, um destaque, né? Dentre os tipos de vegetação que vamos encontrar aqui. Agora, nessa região aqui, o destaque para a vegetação polar, tundra, né? Líquens, musgos, próprio de áreas onde as temperaturas são muito baixas. Nos próximos itens aqui, nós temos o detalhamento aqui da vegetação, aquilo que eu disse para vocês, olha, a espacialização da vegetação, a floresta temperada, que eu mencionei, né? Olha a quantidade de floresta temperada, está dentro daquela faixa temperada norte, né? E a tundra, que eu mencionei, dentro dessa área polar, né? Importante aqui, sempre fazer uma análise desse mapa de vegetação dentro das zonas climáticas,
para fazer a localização da vegetação e vincular ao clima, porque eles estão diretamente relacionados. Aqui nós temos a hidrografia da América Anglo-Saxônica, que eu aconselho a fazer a leitura, fazer as anotações, mas é um detalhamento daquela condição dos oceanos e da composição de rios. Então, a gente tem aqui, quando vocês fizerem a leitura detalhada e a anotação, vocês vão perceber, assim, que existem rios voltados para desaguar ali no Oceano Pacífico e rios voltados para desaguar no Oceano Atlântico. Uma grande quantidade de rios, um aproveitamento hidroenergético importante, né? Façam as anotações, observem os mapas. Aqui um destaque para alguns lagos, né? Ontário, Lago de Michigan. Observem no mapa geral, anotem no caderno, os rios também, né? Aqui passa pelo Canadá com a composição, eu vou passar brevemente por esse, porque eu quero dar um destaque aqui para um vídeo que tem dentro desse texto, que eu aconselho a assistirem, porque ele traz essas especificações com relação a detalhes do Canadá e dos Estados Unidos, da América Anglo-Saxônica como um todo, para não ficar muito repetitivo a análise em particular de cada um deles. Aqui, olha, na leitura do mapa, observem a divisão nos estados canadenses, né? O desenho do mapa, façam anotações também, eu aconselho até fazer uma tabela e colocar o nome dos estados canadenses, as capitais, no caderno para facilitar esses estudos, para na hora que assistir o vídeo que eu vou indicar aqui, que vocês consigam fazer a localização dessa espacialização, né? A população canadense tem um destaque aqui para uma descrição, né, da população, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui na composição, né? Então, aqui 40% são britânicos, daquela região ali da Grã-Bretanha, da Inglaterra, né? 27% são franceses, dentro do Canadá, a composição da população. 23% de outros países aí do continente europeu. 2% a população nativa, autóctone, dali, né? Que são esse povo esquimó, mencionado aqui dentro do texto, que tem as imagens da forma como eles vivem, né? Dentro do Canadá ali, né? Então, tem um território para eles chamam-se Inuits, né? Ou mais popularmente conhecido como esquimós. Então, vale a pena ler e observar aqui as imagens. Eu vou passando rapidamente para não se estender tanto nesse vídeo aqui. Deixa eu ver o que mais. O quadro econômico, né? A produção concentra-se no Oceano Atlântico, províncias marítimas. Então, eles aproveitam muito o território pela condição geográfica. Então, a pesca, pela grande extensão de água circundando o país, né? A extensão de cobertura florestal é grande, então aproveita-se bastante o corte da madeira, que sustenta a produção de papéis e derivados, né? A riqueza mineral é grande, importante economia também dentro da industrialização, exploração de gás natural, carvão. Percebam aí o detalhamento, as especificidades, né? É importante lembrar que o setor mais importante na economia canadense é o terciário, especialmente o setor de serviços. O seu comércio exterior tem sido superavitado, então, assim, ele fecha com um acúmulo de riquezas, né, no positivo, destacando-se as vendas do pescado, minérios, alumínio, mas necessita importar bauxita, que é o minério utilizado para essa produção. Cereais de produção ele importa bauxita, cereais, aviões, satélites, sendo os Estados Unidos seu principal parceiro comercial. Então, pela proximidade de fronteira também, né? Formando com esse país e o México, o que nós já vimos anteriormente, o antigo NAFTA, que hoje
recebe o nome das siglas dos países que compõem. Então, o S dos Estados Unidos, o M de México e o CA de Canadá, né? Aqui está aquilo que eu já disse lá anteriormente, né? Metade do todo o território do Canadá é coberto por florestas próprias dessa zona temperada norte, onde está localizada, né? Vamos ver aqui mais. Aqui um detalhamento dos Estados Unidos. Então, aqui os estados que compõem o território dos Estados Unidos, né? São muitos estados. Então, observem, também aconselho a fazer anotação no caderno de quais são esses estados, os nomes deles. Melhor seria ter um mapinha colado no caderno para facilitar, né? E aqui tem um destaque em texto, né? Os Estados Unidos é composto por 50 estados, aí tem a soma da população, né? É o terceiro país mais populoso do globo, com uma densidade demográfica de 30 habitantes por quilômetro quadrado. Aí tem a menção aqui sobre o Alasca, né? Que pertence lá aos Estados Unidos. Façam a leitura com bastante cuidado, não vou me alongar aqui para a gente não tomar tanto tempo, esse vídeo não ficar tão extenso, né? Mas nos plantões a gente continua essas discussões para detalhar aí as dúvidas, para destacar mais coisas, né? Aqui a formação de megalópolis, que são grandes conglomerados de cidades, né? Cidades que cresceram e são de tamanha importância, concentram grande quantidade de população no território estadunidense, né? Então, aqui, no mapa aqui para frente, a gente vai conseguir ver um pouquinho melhor essa formação. Aqui, olha. As megalópolis, Boston e Washington, né? Tá aqui, ó, nessa região, a região 1, né? Boston e Washington. Então, essa formação das cidades cresceram tanto e se interligam dentro dessa importante localização geográfica e desenvolvimento dessa região, que é chamada de megalópole. Então, essa é a primeira, olha a localização dentro do mapa, né? É conhecida por essa designação, né? Mas aqui significa Boston e Washington. E aí Nova York está lá no meio deles, olha, perceba no mapa. A segunda é Chicago e Pittsburgh, está dentro dessa região aqui, olha, a segunda, né? E a terceira é São Francisco e San Diego, que está dentro dessa região aqui. Então, megalópolis dentro dos Estados Unidos, grande concentração de área urbana e, consequentemente, de população, né? A gente detalha melhor isso dentro dos plantões de dúvidas. Aqui, mais especificamente, um detalhamento da população, mas vamos para o gráfico, que nos interessa em particular, né? A composição dos Estados Unidos. 71% euro-americanos, né? 13% hispânicos, a composição dos Estados Unidos. 12% negros, 3% asiáticos, 1% de indígenas. Essa é a composição étnica geral, né, dos Estados Unidos que o material traz para vocês. Com relação a o que é rural e o que é urbano nos Estados Unidos. Então, aqui nós temos 82% da população estadunidense é urbana e 18% apenas é rural, né? Então, a população urbana e rural, e o destaque para aquelas megalópolis que foram citadas anteriormente, né? O quadro econômico, então eu aconselho a fazer a leitura e lembrar aqui que quando falamos do setor primário, estamos falando, e vai estar aqui detalhado para vocês, de como eles exploram os recursos naturais, né, que provenientes da vegetação, do solo, dos minérios, cultivos, criação de animais dentro dos Estados Unidos. Então, leiam com atenção, façam as anotações, né, o setor primário relacionado a isso que eu acabei de dizer, extrativismo, cultivos, criações de animais, e está aqui por região dentro dos Estados Unidos. A gente detalha isso com especificações dentro dos plantões, né? O setor secundário é aquele que corresponde
A industrialização também importante para a gente detalhar, para não se alongar muito aqui, para a gente ir para deixar para os plantões, né? Mas ter em mente aqui, na leitura e na organização das informações no caderno, que estamos falando da industrialização. Por isso, o setor secundário, né? Observar bastante o mapa, né? As concentrações e os tipos diferentes de industrialização que ocorreu dentro do território dos Estados Unidos da América e observar aqui a disponibilidade dos minérios, também nesse mapinha, né, as áreas industriais, as principais, olha a observação aqui, a demarcação das áreas principais industriais. Vejam a coincidência com as áreas daquelas megalópolis citadas anteriormente. E hidrelétricas importantes também, porque toda essa área de industrialização, ela depende de geração de energia e depende desses recursos minerais também. Então, a disponibilidade de recursos minerais dentro do território estadunidense. O setor terciário é aquele que envolve o comércio e o turismo, né? Serviços, comércio, turismo. Então, leia com atenção para fazer aí as suas anotações a respeito do setor terciário estadunidense, que a gente possa fazer a discussão dessas informações em detalhe dentro dos plantões. Então, um destaque aqui para vocês, com até imagem, é que a rede de transportes dos Estados Unidos é moderna, contando com uma espantosa rede de rodovias, é o país do automóvel, né? As ferrovias e hidrovias têm importante papel no transporte de cargas e os Estados Unidos contam também com milhares de quilômetros de oleodutos e gasodutos. Importante logística, importante estrutura que diversifica, que permite a exploração desses recursos e a circulação desses produtos dentro do território estadunidense ou para outros países, né, a exportação. Aqui, um destaque para o lazer, né, a região ali onde tem a Disney, a Hollywood, né, o setor relacionado à produção de filmes, séries, importante ali dentro dos Estados Unidos. Aqui a bibliografia, né, o que foi utilizado para a realização dessas aulas, né. E deixa eu mostrar para vocês o vídeo que eu mencionei, né, o vídeo está aqui, olha. Eu aconselho a assistir o vídeo para que fixe melhor esse conteúdo que está disponibilizado aqui no sexto banco de atividades. Aqui vocês têm os aspectos gerais da América, mas com ênfase à América anglo-saxônica. Então, detalhamentos sobre a questão de relevo, de hidrografia importante. Então, os rios localizados, eu passei rapidamente pela hidrografia da América anglo-saxônica, pela vegetação, pelo clima, né? No vídeo, vocês vão conseguir ver em detalhe. Então, é um vídeo curto e bastante esclarecedor. Então, eu aconselho a assistir o vídeo, a fazer as anotações, principalmente se tratando dos aspectos físicos da América anglo-saxônica, da relação relevo, clima, vegetação, e fazer a relação dessa disponibilidade física, dessas características físicas da América anglo-saxônica, com o uso que eles fazem desses recursos. Então, com a espacialização da exploração econômica, dos setores que eu passei aqui rapidamente e os aconselhei a fazer as anotações, né, do setor primário, que é o uso dos recursos naturais, mineração, extrativismo com relação às florestas, a recursos naturais, aproveitamento hidrológico, né, dos rios para a construção das hidrelétricas, criação de animais, cultivos,
Aí já entrei um pouquinho na economia, né? Industrialização, então onde estão localizadas as indústrias, a espacialização da população, aquelas megalópolis que eu citei anteriormente, no vídeo vocês vão conseguir observar detalhes referentes a isso. Façam as anotações para que a gente possa discutir melhor isso tudo no plantão. Então, por hoje é só. Façam as atividades. Se perceberem dificuldades, retomem os conteúdos, os mapas. E até o próximo bloco.